dia, graça e paz, começando mais um devocional e nesse dia há uma palavra fresca do coração de Deus para abençoar o seu coração, para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa. Esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Todos os dias nós confessamos esse versículo bíblico e declaramos esta verdade e esta realidade sobre nossas vidas. O texto que eu queria compartilhar com você nesse instante está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 3, em que Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças. E o texto sagrado começa dizendo assim, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse texto, Jesus nos ensina o caminho para uma vida verdadeiramente abençoada, o caminho para uma vida feliz. Você deseja realmente ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abençoada? Aqui Jesus nos ensina o caminho para termos uma vida feliz, para termos uma vida plena, para termos uma vida abençoada. Porque a palavra bem-aventurado, a expressão grega para essa palavra é makarion, que significa bem-aventurado, significa feliz, significa abençoado. Então nós podemos dizer que nas bem-aventuranças que aparecem aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3 até o verso 12, nós temos o caminho para a felicidade, nós temos, digamos assim, o segredo de Jesus para a felicidade. Mas é o segredo revelado, né? Não é o segredo oculto, é o segredo revelado de Jesus para uma vida feliz, para uma vida plena. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes. Por que os humildes de espírito são felizes, né? Esses são aqueles que têm uma vida totalmente dependente de Deus. Eles não são autossuficientes, pelo contrário, eles reconhecem a sua total dependência do Senhor. E por reconhecer a sua total dependência do Senhor, eles são bem-aventurados, porque o reino dos céus pertence a eles. Jesus continua dizendo no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses são aqueles que choram quando olham para a condição do mundo, quando olham para o seu próprio pecado também, quando olham e vê tanto sofrimento no mundo, tantas coisas acontecendo, eles choram diante de Deus, os seus corações são quebrantados. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o nosso Deus não despreza. Em Jeremias capítulo 3, versículo 49 a 50, o profeta Jeremias expressa esse choro diante do Senhor, quando diz assim: os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda, até que veja lá do céu. Observe que o profeta ele está chorando diante de Deus, chorando, clamando, até que houvesse uma resposta do céu, até que houvesse uma intervenção do céu na nação de Israel. Então, quando nós olhamos para a nossa nação, quando nós olhamos para as pessoas que sofrem, quando nós olhamos para a condição do mundo, quando nós olhamos para essa situação, por exemplo, que está acontecendo lá na Síria e na Turquia, não tem como nós olharmos para essa situação sem chorar, sem que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que choram diante do Senhor, eles serão bem-aventurados, eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque eles serão consolados. Parece até uma contradição dizer que aqueles que choram são felizes, mas esses que choram, choram diante de Deus, e porque choram diante de Deus, porque derramam seu coração, suas lágrimas diante do Senhor, eles são abençoados, eles são felizes, porque eles serão consolados com a resposta do Senhor. O texto continua dizendo no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui são aqueles que têm o poder sobre o domínio. Os mansos aqui são aqueles que se dobram à vontade de Deus. Aqueles que se dobram à vontade de Deus, esses são mansos. Isso não tem a ver com características da sua personalidade, mas tem a ver com a decisão de se dobrar, de se render à vontade de Deus. E estes que se rendem à vontade de Deus, eles são abençoados, eles são felizes, porque o texto diz que eles herdarão a terra como herança. Versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça, eles são felizes, são abençoados, né? A Bíblia nos fala que aqueles que têm fome e sede de justiça, e essa justiça não é a justiça humana, mas é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa justiça de Deus em Cristo Jesus que está disponível para aqueles que creem. Aqueles que têm fome e sede dessa justiça, eles são abençoados e felizes, porque a Bíblia promete, Jesus promete nesse texto que eles serão saciados, eles serão fartos. Jesus continua no verso 7,
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é mais outra bem-aventurança. Aqueles que semeiam misericórdia, aqueles que são misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é ser compassivo, é ter o coração cheio de compaixão. Ser misericordioso é não dar, muitas vezes não dar a uma pessoa o mal que ela merece receber, mas em vez disso, oferecer o bem, mesmo quando a pessoa não merece. Então isso é ser misericordioso. O nosso Deus é extremamente misericordioso. Inclusive a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui vivos nesse dia, nós acordamos com vida nesse dia, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. E aqueles que andam com Jesus, uma característica daqueles que andam com Jesus é que eles também são misericordiosos. E a Bíblia diz que aqueles que são misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Se você semeia misericórdia, consequentemente você vai experimentar uma colheita de misericórdia sobre a sua vida. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O texto continua dizendo, versículo de número 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que bênção, essa é mais outra bem-aventurança. Outro caminho para a felicidade, ser limpo de coração. A Bíblia diz que aqueles que são limpos de coração, eles verão a Deus. Como é que eu posso me tornar uma pessoa limpa de coração? Talvez você pergunte isso. A maneira de nos tornarmos limpos de coração é permitir que o sangue de Jesus Cristo limpe o nosso coração, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. 1 João 1, 7, 8 e 9 diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então observe que o texto sagrado diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E como é que eu me torno limpo de coração? Quando eu permito que o precioso sangue de Jesus Cristo possa lavar o meu coração. A única coisa que tem poder de lavar o nosso coração é o sangue de Jesus. Não é água, sabão, nenhuma substância química, nenhum poder e recurso humano tem o poder de lavar o nosso coração. Somente o sangue de Jesus Cristo pode lavar o nosso coração, limpar o nosso coração de todo pecado, limpar o nosso coração de toda maldade, limpar o nosso coração de toda iniquidade, limpar o nosso coração de todo temor dos homens, limpar o nosso coração de toda covardia, limpar o nosso coração de todo ódio, de todo rancor, de todo ressentimento, de tudo aquilo que poderia nos afastar de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo, Ele nos limpa todos os dias. Então é preciso que nós criemos o hábito, todos os dias, pedirmos ao Senhor: nos lava com Teu sangue, nos purifica com Teu sangue. E se nós somos lavados pelo sangue precioso de Jesus, a Bíblia diz que nós seremos limpos de coração, e os limpos de coração verão a Deus. Permita que o sangue de Jesus lave o seu coração, permita que o sangue de Jesus purifique o seu coração, para que o seu coração esteja puro, para que o seu coração esteja limpo, para que você entre nessa bem-aventurança e seja aquele que verá a Deus. O texto continua dizendo no versículo de número 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Quem são os pacificadores? Pacificadores são aqueles, primeiro, que têm paz com Deus em Cristo Jesus, e depois de terem paz com Deus, eles promovem a paz com outras pessoas. Então a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que somos justificados pela fé, e aí, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Como é que nós temos paz com Deus? Quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, quando nós temos essa aliança com Cristo Jesus. Então, os pacificadores, primeiro, eles têm paz com Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus está em inimizade contra o Senhor, né? Tiago capítulo 4, versículo 4 fala sobre isso. Mas quando nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. O que acontece? Nós passamos a ter paz com Deus, e tendo paz com Deus, nós buscamos ter paz com outras pessoas, e nós também buscamos ser reconciliadores. Nós buscamos promover a paz entre outras pessoas e Deus, anunciando o Evangelho, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ok? Então os pacificadores, eles são bem-aventurados. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus continua, ele diz no versículo de número 10:
bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Aqui é outra bem-aventurança. Olha só, eu comecei essa ministração dizendo que esse é o caminho para a felicidade. Jesus está nos mostrando aqui nesse texto, em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, o caminho para a felicidade. E talvez se pergunte assim, mas ser perseguido é um caminho para a felicidade? Jesus está dizendo que sim. Se você é perseguido por causa da justiça, se você é perseguido por causa de Jesus, você é bem-aventurado, você é abençoado, você é feliz, porque o reino de Deus, o reino dos céus, pertence a você. Então, não se preocupe se você enfrenta perseguições por ser fiel ao Senhor Jesus, por ser fiel a Deus. Não se preocupe com isso. A Bíblia continua dizendo assim no versículo 11: bem-aventurados sois vós quando por minha causa, Jesus está dizendo, quando por causa dele, ele continua, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, você já experimentou calúnias, difamações, pessoas já falaram mal de você, pessoas já se levantaram contra você, pessoas já tentaram destruir a sua reputação por causa de Jesus Cristo, porque você teme a Deus, porque você procura andar com o Senhor, porque você procura andar na presença de Deus. Se isso aconteceu com você, ou se isso está acontecendo com você, não se preocupe. Jesus diz que você é bem-aventurado, você é feliz. Por quê? Porque o reino dos céus pertence a você. E no versículo 12 ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, se alegre, se regozije, não fique preocupado porque as pessoas estão falando mal de você, caluniando você, porque as pessoas estão tentando destruir a tua reputação, porque você teme a Deus, porque você anda no caminho do Senhor, porque você anda na presença de Deus. Não se preocupe com isso. Fique em paz, porque Jesus disse que assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Então você está no caminho certo, você está na trilha de Jesus, você está na trilha dos profetas. Todos os profetas foram perseguidos, né? Todos os apóstolos de Jesus foram perseguidos, o próprio Jesus Cristo foi perseguido. Ok? Então você está no caminho certo, mas a recompensa é grande. A Bíblia diz que grande será a tua recompensa, grande será o seu galardão. Essa é a promessa do Senhor Jesus, grande será o teu galardão. Então aqui nós temos esse texto de Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 12, todas as bem-aventuranças, né? O que são as bem-aventuranças? Como disse, a palavra grega aqui é makarion, que significa feliz e abençoado. Então nós temos aqui a trilha da felicidade, nós temos aqui o caminho da felicidade, o caminho para uma vida plena. Se eu e você realmente desejamos ter uma vida plena, abençoada em Jesus Cristo, nós precisamos entender que essa palavra de Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, é para mim e para você. Essa palavra é para nós. E se nós vivermos esta palavra, nós consequentemente teremos uma vida plena e abençoada. Não se preocupe, portanto, com as perseguições, não se preocupe com as calúnias, com as injúrias, porque isso vai acontecer com aqueles que temem a Deus, com aqueles que andam no caminho do Senhor. O próprio Jesus disse que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Não pense que vai ser diferente com você. Se você quer viver uma vida plena em Jesus, você tem que estar preparado para a oposição, você tem que estar preparado para a perseguição, você tem que estar preparado para as lutas e para as batalhas. Mas, como eu tenho dito aqui nessas lives devocionais, é assim que Deus constrói o seu caráter e a sua estrutura para suportar o peso da bênção. Eu tenho enfatizado muito isso, que toda bênção tem um peso, né? E quanto maior a bênção, mais estrutura você precisa ter. E essa estrutura é criada no meio dos desafios, das perseguições, das lutas, das batalhas que você enfrenta. Então, não se preocupe, não fuja da batalha. É no meio da batalha que Deus está construindo uma estrutura interna em você para suportar o peso da bênção, porque a bênção será muito grande. E se você estiver estrutura para receber a bênção de Deus na sua vida, ela vai te enriquecer, ela vai te prosperar. E quando eu falo enriquecer, é a bênção, a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida, ok? Mas você tem que ter essa estrutura interna. E isso é criado no meio das batalhas, no meio das lutas e das perseguições. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça, né? Bem-aventurados sois vós quando por minha causa forem perseguidos, injuriados,
mentindo disserem todo mal contra você por minha causa. Alegrai-vos e exultai. Não é para você ficar triste, nem desesperado, é para você se alegrar, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Então você está no caminho certo, você está na trilha certa. Bem-aventurado sois vós, disse o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesta manhã, vamos pedir ao Senhor que essa palavra, ela possa ser real em nossas vidas, para que nós possamos realmente viver essas bem-aventuranças. Vamos clamar ao nosso Deus. Feche os seus olhos se você puder e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças por mais um dia na tua presença. Obrigado por mais uma palavra que teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Nesta manhã eu oro e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a entender essa palavra, para que nós possamos de fato sermos felizes, Senhor. A maioria das pessoas estão em busca da felicidade, e elas estão buscando a felicidade em lugares e em contextos errados. Mas a tua palavra aqui nesse texto de Mateus 5, 3 a 12, nos mostra o caminho para uma vida plena, nos mostra o caminho para uma vida feliz, nos mostra o caminho para uma vida abençoada. Senhor, que por meio do teu Espírito Santo nós possamos entender esta palavra e possamos aplicá-la em nossa vida, Pai. Que nós possamos ser de fato pessoas felizes, plenas, abençoadas, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã eu aproveito e oro e te peço, arranca do coração toda angústia, arranca do coração toda tristeza, arranca do coração toda ansiedade, arranca do coração todo sofrimento mórbido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, toca nesta hora com milagre, com cura, com paz em cada coração. Encha cada coração da tua alegria, da tua presença, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos, este é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Declaramos que esse dia é um dia de surpresas do Senhor na direção dos teus filhos, um dia em que o Senhor estará fechando as portas erradas e abrindo as portas certas, e o Senhor estará abrindo as comportas dos céus e derramando chuva de bênção, chuva de milagre sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo que o Senhor trará respostas para as orações, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, surpreenderá os teus filhos com milagres, que coisas boas lhes aconteçam neste dia, em nome de Jesus, que coisas boas lhes aconteçam nesse dia. Assim nós oramos, Pai, e nós te agradecemos no bendito e soberano nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Esse é o dia que fez o Senhor. Se alegre e se regozije nesse dia. Que as portas do céu se abrem em tua direção, que você experimente favor, que você experimente graça abundante do Senhor sobre a sua vida, que você receba respostas para as suas orações, que você receba respostas para os seus clamores, em nome de Jesus, e que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja lhe seguindo todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.